Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. O Hit Notícias Mundo está no ar. E a direção regional da Organização Mundial da Saúde anunciou que, apesar de 45 países das 53 nações da Europa já terem começado a campanha de vacinação, o número de novos casos no continente aumentou novamente após 6 semanas de redução. Para a Organização Mundial de Saúde, os europeus devem recuperar os instrumentos essenciais de prevenção para lutar contra o vírus e suas variantes. Acompanhamos um ressurgimento da doença na Europa Central e Oriental. Novos casos também aumentam em vários países da Europa Ocidental, onde as taxas já eram altas. Após um ano de pandemia, nossos sistemas de saúde não deveriam estar nessa situação. Precisamos voltar às medidas básicas de prevenção. A tendência de alta em todo o continente ocorre após 6 semanas de redução. De acordo com dados compilados pela France Press, na União Europeia, que reúne 27 países, 2,06% da população recebeu 2 doses da vacina contra a Covid-19 e 5,4% ao menos uma dose até agora. As novas cepas do coronavírus vêm tirando o sono de governos e cientistas de todo o mundo. Por isso, 5 países estabeleceram aprovação acelerada de vacinas contra as variantes da Covid-19. Reino Unido, Canadá, Austrália, Suíça e Singapura concordaram em aprovar de forma acelerada as novas gerações de vacinas contra as variantes da Covid-19. De acordo com um consórcio que reúne as agências reguladoras de medicamentos dos 5 países, os imunizantes já autorizados e que estão sendo modificados para atuar com as novas cepas não exigiram uma nova aprovação completa ou longos estudos clínicos. A decisão é baseada no procedimento que já é aplicado às vacinas da gripe modificadas a cada ano para enfrentar as mudanças do vírus. Os fabricantes de vacinas deverão apresentar apenas provas sólidas da resposta imunológica produzida pelo fármaco modificado. Também terão que demonstrar que o novo produto é seguro e tem a qualidade exigida. As entidades reguladoras poderão basear sua decisão nos amplos testes originais e nos estudos em curso sobre os efeitos das vacinas administradas à população. E olha só, a confiança da população em relação à vacina contra a Covid vem aumentando em países como o Reino Unido, Estados Unidos e na França. O estudo publicado pelo Kixt CNC revelou uma tendência geral de alta em relação ao final do ano passado. O aumento mais significativo foi na Suécia. Se em setembro de 2020 apenas 51% dos pesquisados eram a favor da vacina, esse percentual subiu para 76% em fevereiro. Os britânicos são os cidadãos que melhor aceitam o imunizante, 89% ante 65% em setembro passado. Na França, a opinião favorável passou de 40% da população para 59%. Nos países onde a pesquisa foi realizada, a maioria das pessoas privilegia as medidas sanitárias para proteger a população em relação à economia. 6 em cada 10 britânicos preferem limitar a propagação do vírus a relançar a economia. Esse percentual caiu para 50% no Japão e 47% na Alemanha e Suécia. A pesquisa foi realizada em meados de fevereiro em uma amostra representativa de 1.000 adultos de vários países. A margem de erro é de 3,3%. A Colômbia é o primeiro país das Américas a receber vacinas pelo consórcio COVAX. No total, o país espera receber 20 milhões de doses de vacinas da iniciativa liberada pela OMS neste ano. A remessa que chegou a Bogotá contém 117 mil vacinas produzidas pelo laboratório Pfizer-BioNTech.
O COVAX é um mecanismo criado pela Organização Mundial da Saúde para beneficiar os países com menos renda para imunizar a população. Peru, El Salvador e Bolívia serão os próximos a receber. Gana e Costa do Marfim, na África, já haviam recebido carregamentos por meio desse dispositivo. A meta é fornecer, este ano, vacinas a 20% da população de quase 200 países e territórios. Diante da preocupação dos especialistas, o governo britânico lançou um apelo para encontrar uma pessoa que importou para o Reino Unido a cepa do coronavírus originada aqui no Brasil. Especialistas têm grande preocupação de que a variante possa ser resistente às vacinas atuais. A cepa que surgiu na Amazônia brasileira foi detectada em 3 pessoas que desembarcaram na Escócia e em outras 3 na Inglaterra. Mas uma delas ainda não foi localizada porque não forneceu seus dados ao realizar o teste. O governo também anunciou que vai lançar uma campanha de testes em larga escala, onde os outros 2 casos dessa variante foram detectados. País mais atingido da Europa, com quase 123 mil mortes confirmadas por Covid-19, o Reino Unido foca a estratégia em uma grande campanha de vacinação. A campanha começou em 8 de dezembro e já atendeu mais de 20 milhões dos 66 milhões de habitantes do país. Atualmente confinado pela 3ª vez desde o início de janeiro. Voos diretos da América do Sul, Panamá e Portugal, entre outros países, foram suspensos e britânicos e residentes dessas origens devem passar por 10 dias de quarentena em um hotel. E a OMS fez um alerta preocupante. O mundo não vai vencer a pandemia neste ano. Não é realista acreditar que o mundo vai derrotar a pandemia de Covid-19 até o final deste ano. O recado foi dado pela Organização Mundial da Saúde em uma entrevista coletiva. O diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, falou sobre o quadro atual e projetou cenários no combate ao novo coronavírus. Seria muito prematuro e irrealista pensar que vamos acabar com o vírus até o final do ano. Mas acho que o que podemos terminar, se formos inteligentes, são as hospitalizações, as mortes e a tragédia associada a essa pandemia. Na mesma coletiva, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, destacou a aplicação das primeiras vacinas do mecanismo COVAX em Gana e na Costa do Marfim, embora tenha lamentado que isso aconteça quase 3 meses após o início das campanhas de vacinação nos países ricos. E mudando de assunto, a Microsoft denunciou que hackers da China, apoiados pelo Estado, estariam explorando falhas de segurança no serviço de mensagens para roubar dados de seus usuários profissionais. A empresa afirmou que o grupo de hackers, que chamou de Hafnium, é um ator com muitas habilidades e sofisticado. O Hafnium já teve como alvo no passado as empresas com sede nos Estados Unidos, incluindo pesquisadores de doenças infecciosas, escritórios de advogados, universidades, empresas de defesa e ONGs. Em uma publicação em seu blog, o diretor da Microsoft, Tom Bird, explicou que a empresa publicou atualizações para corrigir os problemas de segurança, que se aplicam mais às versões locais do software do que às baseadas na nuvem, e pediu aos clientes para baixá-las. A Microsoft afirmou que o grupo de hackers tem sua base na China, mas operava através de servidores virtuais alugados nos Estados Unidos e que já informou o governo de Washington. No ano passado, Pequim acusou os Estados Unidos de difamação após as acusações de que hackers chineses estavam tentando roubar pesquisas sobre o coronavírus. Em janeiro, as autoridades americanas apontaram a Rússia como principal suspeito do ataque em massa contra a empresa SolarWinds, que abalou o governo e a segurança de empresas. Antes, o então presidente Donald Trump havia sugerido que a China poderia ser o culpado.
E ainda falando sobre a China, o país nunca teve tantos bilionários, apesar da pandemia que sacode a economia global. E agora a China ultrapassa seus rivais mais próximos, incluindo os Estados Unidos. De acordo com o ranking anual do gabinete Hurun, a China nunca teve tantos bilionários, mesmo tendo sido a primeira a ser afetada pelo coronavírus no final de 2019. Apesar de a Covid ter paralisado a economia, a nação foi a primeira a se recuperar e a voltar a crescer. O gigante asiático somou 253 novos bilionários e domina amplamente o ranking mundial, com um total de 992 super ricos, incluindo Hong Kong. O tamanho do clube de bilionários da China quase dobrou nos últimos 5 anos. O homem mais rico da China é o empresário do setor de água engarrafada Zhong Shangsheng, que 1 ano antes nem estava entre as 100 pessoas mais ricas. Sua fortuna está avaliada em 85 bilhões de dólares. Em números, os Estados Unidos são o segundo país com mais bilionários, 696. A potência somou 70 novos super ricos. As 2 maiores fortunas do mundo continuam sendo americanas, 197 bilhões de dólares para Elon Musk, fundador da Tesla, à frente de Jeff Bezos, da Amazon. A Índia é o terceiro país com o maior número de bilionários, com 177. E falando em potências, os Estados Unidos anunciaram as primeiras sanções contra 7 altos funcionários russos, em resposta ao envenenamento do opositor Alexei Navalny, pelo qual os serviços de inteligência de Washington responsabilizam Moscou. Em um esforço coordenado com a União Europeia, os Estados Unidos insistiram no pedido para que a Rússia liberte o líder opositor. Navalny foi preso em janeiro ao retornar para Moscou, despertando uma onda de manifestações contra o governo russo. De acordo com fontes da Casa Branca, é alto o nível de confiança de que funcionários do Serviço Federal de Segurança da Rússia usaram um agente nervoso conhecido como Novichok para envenenar Navalny em 20 de agosto de 2020. Washington garantiu que as sanções foram impostas em coordenação estreita com a União Europeia. Navalny, de 44 anos, se sentiu muito mal durante um voo interno que teve que fazer um pouso de emergência na Sibéria e depois foi hospitalizado em Berlim. Ele afirma que os serviços secretos russos o envenenaram com um agente neurotóxico. 2 supostos cúmplices americanos da fuga cinematográfica do empresário Carlos Ghosn, ex-presidente da Renault-Nissan, foram entregues à justiça japonesa. O avião da Japan Airlines, no qual decolaram de Boston, pousou no aeroporto internacional de Narita, na região de Tóquio. Os 2 extraditados são Michael Taylor, um ex-membro das Forças Especiais Americanas e que passou a atuar no setor de segurança privada, e o filho Peter. De acordo com a imprensa japonesa, eles devem ficar no centro de detenção de Kozuji, a mesma prisão em que Ghosn permaneceu durante 130 dias entre novembro de 2018 e abril de 2019. Acusado de malversação financeira, Ghosn teria sido ajudado pelos americanos na fuga espetacular do Japão em um avião particular que aterrissou em Istambul. De lá, o empresário franco-brasileiro seguiu para o Líbano, onde se refugiou. De acordo com os investigadores, o fugitivo viajou do Japão à Turquia, escondido em uma grande caixa para instrumentos musicais. Imagens aéreas mostram um iceberg gigante que se desprendeu na Antártida. O enorme bloco de gelo tem quase o tamanho da região metropolitana de Londres. Pesquisadores afirmam que esperavam a separação há anos
e que não há evidência clara de que o evento tenha sido causado por mudanças climáticas. O bloco tem quase 1.270 quilômetros quadrados, tamanho similar ao de toda a região metropolitana de Londres. A separação do enorme pedaço de gelo foi anunciada na semana passada e ocorreu perto de uma estação científica britânica que temia há muito tempo a possibilidade do fenômeno. O iceberg não representa uma ameaça para vidas humanas. As 12 pessoas que trabalhavam na estação Halley 6, situada a menos de 20 quilômetros da área de ruptura, foram retiradas em meados de fevereiro. Em um comunicado, a British Antarctic Survey revelou que os cientistas controlam diariamente o progresso das falhas mediante uma rede automatizada de dispositivos GPS de alta precisão ao redor da estação. Esses dados, que foram enviados para a Universidade de Cambridge para análise, permitiram dar o alerta sem que ninguém estivesse no local. Vários cenários são possíveis nos próximos meses. Ou o iceberg se afasta ou encalha. E para encerrar, olha só essa história. Taiwan vai promover em breve um encontro amoroso entre uma rinoceronte branca do sul com um pretendente japonês. É isso mesmo, a ideia é fazer os animais procriarem para aumentar a diversidade genética da espécie em cativeiro. Emma é uma rinoceronte branca do sul de 5 anos que está sendo preparada em Taiwan para uma viagem romântica ao Japão. Ela vai encontrar Noran, de 10 anos, que foi escolhido no zoológico Tobu. Os dois vão ajudar a melhorar a diversidade genética das espécies em cativeiro em território taiwanês. O Lee Food Safari Park de Taiwan tem o maior número de rinocerontes brancos do sul em todo o continente asiático. O local importou 8 animais da África em 1979 e, com um bem-sucedido sistema de procriação, levou esse número para 23. Os cuidadores de Emma passaram a dar comandos em japonês nos treinos diários para ajudá-la a se adaptar à sua futura moradia. O rinoceronte branco do sul esteve próximo de ser extinto no século passado, mas conseguiu se manter graças a esforços conservacionistas e hoje são quase 19 mil na natureza. O parente próximo, o rinoceronte branco do norte, vive uma situação complicada após a morte do último macho restante no mundo e apenas 2 fêmeas vivas. Outras espécies de rinocerontes, como o de Java e de Sumatra, têm uma população de menos de 100 indivíduos. Os rinocerontes são caçados e abatidos por causa do chifre usado na medicina tradicional chinesa. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.